Boa noite, estamos ao vivo no estúdio da Rádio Hipercidade para mais um podcast. Então, já vou pedir algo bem especial, costumeiro, que você já sabe que eu já vou fazer esse pedido. Curtir, compartilhar, comentar, porque você fazendo isso estará participando conosco e também vai estar aí divulgando o que nós mais gostamos de fazer, comunicar, fazer podcast. Então, é muito importante a sua participação. Estamos aqui em Iperó, o pessoal que é de fora, que vai estar vendo esse podcast, Iperó, interior de São Paulo, cidade maravilhosa, e eu sempre faço aquele convite, né? Venha conhecer Iperó, venha investir na cidade, porque aqui você vai ver que nós temos uma população maravilhosa, que gosta de trabalhar, que curte cultura. Temos aqui a Floresta Nacional de Ipanema, que na semana passada houve um incêndio terrível, mas graças a Deus veio as chuvas e a nossa floresta está lá caminhando, né? Aos trancos e barrancos, mas está indo. Mas olha, vem aqui conhecer Iperó, nós temos uma cultura maravilhosa, temos rock, temos rodeio, temos coisas muito boas aqui na nossa cidade. Então Iperó está de braços abertos para receber você e você também empresário, tá? Que quer investir aqui na nossa cidade. Quero também passar aqui um pouco da nossa programação, tá? Da Rádio Hipercidade. Nós temos, além do meu podcast Hiper, né, que é no decorrer da semana, nós temos dias como segunda ou quarta-feira. Sempre a gente vai estar divulgando com antecedência aqui o nosso podcast, onde a gente traz pessoas especiais, com bastante informação para você. Mas nós temos também, tá, o História que Educo, né, com a Kelly Camargo, podcast maravilhoso, tá bom? E também o Giga Saberes do professor Leandro. Então, a Rádio Hipercidade não para, tá? Além de podcast, nós temos uma programação de rádio online 24 horas com tudo de bom e maravilhoso para você estar curtindo, tá bom, pessoal? Eu quero também anunciar aqui que nós vamos ter o Mega Feirão de Comércio em Iperó, que vai ser realizado pela Associação de Comércio de Indústria de Iperó. Vai ser nos dias 10 e 11 de outubro, tá bom, pessoal? Então, teremos várias promoções. Então, a galera aqui da nossa cidade, vamos valorizar o comércio da nossa cidade. Vamos estar participando no dia 10 e 11, a partir das 17 horas, no Complexo Elisa, tá? Já é o terceiro ano desse evento dos comerciantes da nossa cidade. Então, tá aí a participação de todos. Fica esse convite para você da nossa cidade, fora da nossa cidade, que quer aqui conhecer um pouco do nosso comércio, nos dias 10 e 11 de outubro, a partir das 17 horas, lá no Complexo Elisa. Pessoal, nós estamos aqui hoje mais um podcast, tá? Tem uma pessoa especial, já tivemos um grande bate-papo, e eu estou muito feliz com esse podcast, porque somos contemporâneos também de farda, tá bom, pessoal? Estou aqui com o subtenente Juliano da Silva Melo, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Boa noite. Boa noite, meu amigo Fábio. Como você falou, que oportunidade de conhecer pessoas, né? Assim é a vida. Conhecer um conterrâneo aí, né? Cara, isso é bom demais, né? Militar das Forças Armadas, fuzileiro naval, com muito conhecimento e bagagem, 32 anos de profissão. 32 anos. E nós estamos caminhando na construção da nossa história na gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo. Tenho o grande prazer de servir a sociedade paulista através da Polícia Militar. Vai ser um bate-papo muito legal. A gente vai ter oportunidade de compartilhar muitas experiências e eu tenho certeza que vai ao encontro aí da comunidade aqui de Iperó. Legal demais. Vamos acabar com a fumaria, vamos chamar de Juliano, né? Pode chamar você de subtenente, mas você vai me chamar de suboficial, somos contemporâneos, não é isso? Subtenente e suboficial, pessoal, é a mesma coisa, tá? Só muda somente o nome, mas tem uma palavra antes que é o sub, né? Então é tudo igual, tá? Somos contemporâneos nesse sentido, né? Mas, Juliano, você é de Votorantim, né? Fábio, eu sou de uma família lá do Mato Grosso. Lá do Mato Grosso. Então veio pra cá, né? Isso, aí nós viemos do Mato Grosso aqui para a região de Sorocaba quando eu tinha 6 anos de idade. Meu pai trabalhava nas hidrelétricas na época do regime militar. As construções que nós tínhamos por todo o país, construção de rodovias, hidrelétricas, ele era soldador. E quando ele foi transferido, depois do encerramento da obra lá no Mato Grosso, para a cidade de Sorocaba, porque ele estava na manutenção dos maquinários ali
da rodovia Fernão Dias. E que idade tu tinha mais ou menos nisso? 6 anos. 6 anos. E coincidiu com o período que nós viemos para cá e o período que ele trabalhou nessa oficina de manutenção com a aposentadoria dele. Então, dessa forma, eu e meus irmãos, a minha família, nós nos estabelecemos aqui em Sorocaba. Tá, e foi que ano isso mais ou menos? 83, 84, mais ou menos. 84, né? E nesse espaço de tempo aí, como é que você descobriu a PM? Como é que foi isso? A Polícia Militar, na verdade, eu servi o Exército, e ali eu já despertei o meu interesse pelo militarismo. Hierarquia, disciplina, regras claras para que sejam cumpridas, contribui muito com a vida do jovem, né, para a evolução dele na sociedade. E depois que eu servi, o Exército me despertou o interesse de servir a carreira militar, mas em específico na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Tive a oportunidade de prestar o concurso com êxito no primeiro. No primeiro concurso que eu prestei, eu tive a oportunidade de ser aprovado. E que ano foi isso, mais ou menos? 2002. E que idade tu estava aí nisso? Eu estava com 25. 25 anos. E aí eu tive a oportunidade de entrar então na gloriosa Polícia Militar. E até assunto nosso aqui, falar um pouquinho e esclarecer as dúvidas para os jovens aqui de Peró, de como que eu ingresso numa carreira pública, como que eu entro na administração pública através do concurso público. Eu tive a oportunidade através da meritocracia, que é importante a gente falar bastante aqui. É bom falar isso. A meritocracia, eu passei no concurso para soldado, no primeiro, passei no concurso para cabo e no concurso para sargento, através da meritocracia. Da meritocracia. E aí eu consegui ser promovido de forma rápida e hoje eu exerço a minha função como subtenente na Polícia Militar. Quando nós falamos na meritocracia, é importante a gente explorar essa palavra, porque muitas vezes nós não temos isso em demais funções, em demais áreas de atuação. E o serviço público, a Polícia Militar, as Forças Armadas, ela proporciona isso. Não é mesmo, meu amigo Fábio? Se você se dedicar, independentemente de fulano, ciclano ou o ambiente propiciar a oportunidade, você vai fazer a sua. A sua dedicação vai gerar o resultado. Então essa eu acho que é o maior chamativo para essa carreira. Se você dedicar, organizar a sua vida, o seu tempo, você consegue a aprovação, sem precisar de ninguém. Eu também somente acredito muito nisso. Esforço. Acredito muito nisso. A meritocracia, infelizmente hoje, né, tem-se esse discurso de desmerecer isso, né? Mas tem que haver essa meritocracia, né? Eu penso da mesma forma. Agora vem cá, nesse primeiro momento você se formou, né? Foi que ano mesmo que tu falou? 2002. 2002, né? E qual foi o período de tempo da tua formação? O período de tempo da formação de um policial militar do estado de São Paulo é de 1 ano de curso. E continua até hoje? Continua até hoje. São 2 módulos, Fábio. É importante esclarecer esse ponto. São 2 módulos. O módulo básico, esse módulo básico ele é mais estático, onde você tem a oportunidade de conhecer a história da Polícia Militar, os princípios básicos da hierarquia e da disciplina, e demais matérias estáticas. No módulo específico, após os 6 meses, já é dinâmico. Você já começa a realizar os estágios operacionais, colocando em prática o conhecimento adquirido nos 6 primeiros meses. Tá, mas aí tá. Então, nesse segundo momento, então, aí você começa já a fazer aquele trabalho de rua, vamos dizer assim. Exato. Já começa a ter esse Exato. contato, não é? E aí envolve tanto participar de operações, como aquela rotina que deve Sim. ter, não é isso? Sim. Quando você começa a fazer já o seu plantão, né? Então você já tem aquela rotina de trabalho e já começa a entrar nessa área. Sim, né? Como aluno. O conhecimento adquirido ele já começa a ser colocado em prática. Importante frisar, com a devida supervisão daquele militar mais experiente.
Tá. E como é que é isso na prática? Então, os alunos já começam já no trabalho de rua, é isso? Olha só, para ficar bem claro aqui, Fábio, nós começamos falando da meritocracia, né? Então ele passou no concurso, teve a nota dele. Nós temos agora aberto o edital para soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. As inscrições estão abertas, a banca é a VUNESP, que está à frente do certame, com encerramento dia 23 de outubro. 23 de outubro, né? 23 de outubro. Então você, cidadão, jovem, aqui de Peró, que tem interesse em ser servidor público na Polícia Militar do Estado de São Paulo, você tem até o dia 23 de outubro para fazer a inscrição. Você realizou a prova, que vai ser efetivada no dia 29 de novembro, e com a sua preparação, a sua dedicação, você vai conseguir a aprovação. Certo. É isso que a gente trabalha para torcer e contribui para que o jovem consiga atingir esse sonho. Esta nota vai gerar uma classificação. Ah, eu já ouvi falar Isso. disso. Então, né, na Polícia Militar, nós temos o núcleo centralizado, que é lá em Pirituba. O núcleo centralizado de formação dos policiais militares. E nós temos os núcleos descentralizados. Sorocaba é um dos núcleos descentralizados de formação dos policiais militares. Aí nós temos Campinas, Osasco, Santos, Junqueirópolis, Bauru. Então, espalhado por todo o estado. E aí, de acordo com a nota, olha a meritocracia de novo. Isso. De acordo com a nota que você tirou no edital, você escolhe onde é que você vai fazer o curso de formação. Ah, interessante isso. Então, dá essa oportunidade de Dá se essa escolher. oportunidade. Então, sempre, na vida de um militar, a meritocracia do início ao fim. Quando ele inicia o curso, depois de 6 meses, finaliza o módulo básico. E aí as notas são compiladas novamente para a escolha de onde que vai ser feito o módulo específico. Então, pode alterar totalmente. Aquele que ficou em primeiro, na primeira prova, pode ficar entre os últimos. E aí, novamente, a relação dos núcleos centralizados e do núcleo centralizado e dos núcleos descentralizados, haverá novamente uma escolha de vaga. Agora, para iniciar o módulo específico. Aqui em Sorocaba, próximo aqui de Peró, nós temos o núcleo descentralizado de formação dos policiais militares. Eu acredito que o número tem de formação de 120 policiais. Pode ser que eu esteja errado, mas é próximo disso. E eles estão fazendo um módulo específico aqui. Eles já estão fazendo estágio operacional. E aí, depois que terminou esse estágio dinâmico operacional, que eu vivencio na prática o conhecimento que eu adquiri no básico, vai finalizar os 6 meses. Os 6 meses são finalizados e aí sai uma média novamente. Olha a meritocracia de novo. E aí, de acordo com a nota do curso inteiro, você vai escolher, agora não é a unidade, porque você vai estudar, mas é a unidade onde você vai servir. Qual é o batalhão que eu vou trabalhar, qual é a cidade que eu vou executar as missões de segurança pública. Então, olha que bacana. E aí, quando começa a carreira, aí tem os concursos internos aí que todo e jovem é esse pode ponto prestar. que eu queria falar também da carreira. Você tem 23 anos de PM, quando a gente bateu esse papo aqui, né? Sim. Bom, eu me recordo, né? Eu cheguei a suboficial quando estava mais ou menos com 22 anos de carreira, né? Na época, né, para mim, né, já era considerado já top, né? Você chegar a 21, Sim. eu cheguei com 21, quase 22 anos como suboficial, né? Já era positivo, né? Eu não era o carreira brilhante, mas eu estava próximo dos carreira brilhante Sim. ali, né? Já com 21 anos já era suboficial já. E eu acho que você também é a mesma situação. Eu cheguei com 18. 18, né? E como é que foi essa... Porque a gente está passando aqui a informação desse início de carreira. O camarada faz o concurso tal, vai para PM, faz o curso tal, se torna soldado da PM. E daqui para frente, né? Como é que funciona essa carreira hoje na PM? Uma vez formado, ele vai iniciar então o trabalho operacional nas diversas modalidades de policiamento distribuídas por todos os municípios do estado. Então, através de um concurso, ele vai direcionar onde é que ele vai trabalhar. Bombeiro, rodoviário, ambiental, vou trabalhar no interior, vou trabalhar na capital. E aí,
Uma vez ele iniciado esse trabalho, depois de um certo tempo de serviço, conforme previsto no edital, ele pode prestar o concurso para cabo. E aí ele vai subir uma graduação. Ou ele pode, eventualmente, acontece muito, já prestar como soldado para a academia da Polícia Militar do Barro Branco, que é a escola de comandantes para oficiais da Polícia Militar. Porque tem um limite de idade para o Barro Branco também. Para o policial militar, não tem limite de idade. Ele sabia pode desse entrar detalhe, na não. Academia do Barro Branco, no CFO, com 40, 45 anos de idade. Já para o civil entrar na Polícia Militar, ele vai ter um limite de 30 anos de idade para ele fazer a inscrição. Tá. Você me falou aqui que aí é a opção do policial, ele pode ser tanto bombeiro como ambiental, não é? Sim. Isso é bem diferente lá do Rio de Janeiro, né? Lá o bombeiro é bombeiro, o policial militar é policial militar, né? Quando eu cheguei aqui em São Paulo, que eu soube que aqui policial militar é bombeiro também, né? Então, por exemplo, ele já se formou e tem essa opção. Ele pode optar, não é, para ser bombeiro? Pela meritocracia. Tá, pelas notas então, ali. as notas que ele atingiu estão abertas dentro do edital 100 vagas para o bombeiro. E ele ficou entre os 100 com possibilidade de escolha dessa unidade. Ele pode ir para lá. Mas então não tem outra possibilidade a não ser ele ter a classificação para escolher essa unidade para ele servir. Depois de formado, ele pode entrar numa relação de prioridade de transferência. Que aí ele permanece durante alguns anos. Olha, eu estou trabalhando em Iperó e eu tenho interesse de servir no batalhão do policiamento ambiental. Tem uma relação de policiais que estão na lista. Um dia vai chegar a vez dele, ele é transferido para lá. E vice-versa. Nas diversas modalidades de policiamento. Com exceção de unidades especializadas como primeiro de choque, que é a rota, as demais unidades de choque, as forças táticas, BAEP, que aí são perfis identificados nos policiais para trabalharem nessa modalidade. Aí ao longo da carreira do cara, não é? Foi observado lá o Fábio trabalhando na atividade operacional e o perfil dele se encaixa na modalidade de policiamento do BAEP. E aí vai ser convidado para fazer um estágio e aí no estágio vai ser verificado se efetivamente aquelas características que são esperadas se comprovaram. Entendi. E aí ele permanece ou não. Entendi. Eu quero voltar isso depois, esse assunto especializado, para a gente esclarecer para o pessoal. Mas eu queria falar dessa questão da opção de ser bombeiro e ambiental. Então, por exemplo, o policial ali se forma, tá lá, eu quero ser bombeiro. Aí vai ter uma outra formação também para fazer um curso de bombeiro. Aí é outra formação. Tá. Ele já entra, mas nessa formação ele já vai como soldado. Isso. Beleza, ok. Já é outra formação. É a mesma coisa ambiental. Ele vai se formar, se ele for para o ambiental, ele vai ter um curso específico que habilita ele para trabalhar naquela modalidade, que são fiscalizações, legislações diferentes que ele precisa colocar em prática no serviço. Tá. E a questão do bombeiro é totalmente diferente, né? Porque ele vai com uma formação bem mais intensa, né? Eu tenho essa percepção, né? Sim. E quanto tempo é um curso de formação de bombeiro? 6 meses. 6 meses. Isso. E é direto, né? Direto. Deve ser bem interessante. E aí, se ele for já para o módulo básico, ele vai permanecer 1 ano lá. Você entendeu? Entendi. Então, se ele já conseguir, ele foi aprovado no concurso e ele já escolheu o bombeiro para iniciar o curso de formação de soldados, ele já vai permanecer os 6 meses do básico, 6 meses específico, ele já vai continuar a carreira direto no bombeiro. Tá. Mas tem essa possibilidade para aquele que trabalha em outra modalidade, ele mudar de modalidade. Aí ele precisa de um curso específico para habilitar ele para aquela função. E vem cá, explica aí como é que funciona então essa carreira de praça. É praças, né? Também é a mesma coisa. Soldado para cabo para sargento, terceiro sargento para segundo para primeiro e subtenente. Como é que funciona isso? Olha que interessante essa sua observação, porque eu acredito que nas Forças Armadas não é assim. O pessoal aqui dos Fuzileiros Navais de Iperó, se estiverem assistindo, na Polícia Militar hoje não se exige ser cabo para prestar o concurso de sargento. Então você como soldado eu não sabia.
você como soldado, você já pode prestar o concurso para sargento. Sempre foi assim? Não, mudou depois da lei orgânica de ensino, né? Então, tá. o que acontece? Se ele entrar e assim, estudar efetivamente, de acordo com o interstício, tem um interstício de um curso para o outro. Em média, aí, ele consegue chegar até 5 anos já a sargento. E aí, depois que ele é promovido a sargento, é por tempo de serviço. Por tempo de serviço que ele vai ser promovido a segundo, a primeiro e a subtenente. Sempre lembrando da responsabilidade e a preocupação de uma instituição hierarquizada. Esse militar ele é promovido de acordo com o seu comportamento e a sua vida na instituição. Exatamente. Então, o cuidado que nós não temos... Não é aquela questão só do concurso, da prova ali, não. Então, é o comportamento, né? É a sua produtividade, é o seu comprometimento, né? O profissionalismo. Isso vai gerar uma avaliação do militar superior e essa avaliação vai facilitar ou vai melhorar as condições para que ele seja promovido à graduação subsequente. Esse interstício que tu falou, então, do soldado que, por exemplo, que pode fazer o concurso direto para sargento, é de quanto tempo? Em média, 4 anos. Porque ele tem o estágio probatório, e aí o estágio probatório é de 1 ano, então é 1 ano de curso. Durante mais 12 meses ele está em estágio probatório, que é o período que ele fica sendo observado e o processo para eventualmente excluir ele das carreiras da corporação é mais fácil, mais célere. Né? Uma vez que ele passou do estágio probatório, ele é soldado PM primeira classe. E aí, a partir daí, ele tem um período, né, que aí, de acordo com o edital, mas em média mais 2 anos aí, ele tem a possibilidade de prestar o concurso direto para sargento. Eu tenho uma curiosidade. Como é que funciona esse concurso de sargento? Só para me ver se é igual das Forças Armadas, internamente. Que, por exemplo, eu fiz o concurso internamente. Eu entrei como você, soldado, recruta, né? Soldado. Só que eu tive que seguir a sequência, né? Fui cabo, né? Fiz concurso para cabo e fiz concurso para sargento. Tudo internamente, disputando, né, com meus pares, né? Como é que funciona isso? Olha que interessante. Não à toa, parece que foi tudo devidamente ajustado para esse podcast. Isso é bom, né? Hoje à tarde abriu o edital para o concurso interno de sargentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então são 250 vagas por antiguidade. Então, eu não tenho interesse de prestar o concurso, mas a sua carreira vai dar continuidade. Deu continuidade. E uma hora vai chegar a sua oportunidade de ser convocado, não para aquele militar que prestou o concurso, mas por antiguidade. Antiguidade, certo. E 250 vagas que abriu agora por concurso. E aí é uma prova, merecimento intelectual, 20 questões de matemática, português e conhecimentos profissionais, totalizando 60 questões. E aí, de acordo com a classificação, serão convocados aqueles militares para serem submetidos ao teste de aptidão física. E após o teste de aptidão física, serão ali fechados aqueles 250 que iniciarão o curso de formação do sargento da Polícia Militar, em conjunto com os demais que vieram da apuração por antiguidade. No seu caso, Juliano, você foi soldado, cabo, sargento, ou você foi de soldado para sargento? Eu fui cabo. Fui cabo, né? Aí tu passou com essa sequenciazinha. Não pulei rapaz, a graduação. É diferente demais, né? Não, mas olha, é interessante isso, né? Eu fui também a mesma coisa, né? Eu fui muito rápido, né? De soldado para cabo, mas de cabo para sargento eu demorei muito. Porque o concurso nosso era muito disputado, né? E era muito pouca vaga, por causa do meu quadro de especialidade, Sim. né? E eu demorei, foi uns 3 anos, rapaz. Quase 4 anos para ir a sargento, né? Fazia a prova, não passava. E faz toda a diferença. Aí faz toda a diferença. Aí isso me atrasou muito. Mas é a mesma coisa, né? E eu queria saber assim, rapaz, como é que foi essa sua experiência, né? Quando você... Porque é uma transformação. Quando você vai de soldado para cabo, é uma transformação. Mas de cabo para sargento, muita gente pode estar pensando aqui, né? E é interessante a gente falar isso. Mas quando o camarada sai de cabo para sargento, a transformação é total. Eu acho o ápice da carreira bonita é essa mudança de cabo para sargento, né? Como é que foi essa sua experiência, cara? Quando você, passou na prova e tal,
Que é legal a gente falar isso, né? Nossa. Porque eu pra mim, rapaz, na época quando eu passei, cara, eu fiquei numa felicidade até hoje, rapaz. Você lembra do dia? Do dia, rapaz. Do momento que você quando eu revi, teve conhecimento da informação? quando o cara, eu me lembro que eu cheguei no quartel de manhã cedo. Eu saí sexta-feira pra casa, né? Aí eu cheguei no quartel cedinho, segunda-feira, e é um amigo meu, que era sargento, ele tava na sala de estado de serviço, né? Aí eu cheguei na sala de estado, ele... Parabéns, sargento. Cara, eu tomei um susto que eu quase desmaiei, cara. Entendeu? Como é que foi essa experiência pra você, cara? Eu falo para você assim que desde que quando eu entrei soldado, o meu sonho era me tornar sargento. E não só sargento, mas sargento para trabalhar na formação dos jovens. E quando, assim como foi com você, né? Quando você acompanha, vale a pena, jovem que está se preparando, vale a pena quando você abre lá o boletim e está lá o seu nome entre os aprovados. Exatamente. Aí você tem a sensação, valeu a pena todo o meu esforço, valeu a pena a abdicação do meu tempo para estudar, né? Tem uma nova função para exercer. E o sargento, como o Fábio está comentando aqui, ele tem uma função muito bacana aí na instituição, né? Que você vai estar liderando pessoas. Exatamente. Então você vai já ter a oportunidade de estar à frente de um grupo de profissionais. Exatamente. E o meu sonho era me formar em sargento e ter a oportunidade de trabalhar no curso de formação de soldados. Porque o sargento é aquele elo de ligação, né? O comando, né? E a galera, né? E, cara, é fantástico isso, né? Eu acho que a importância do sargento... Primeiro que é interessante, né? Você vê nos filmes de guerra, né? Americanos, principalmente, né? Que sempre exalta muito a figura do sargento, né? O sargento é aquele cara, né? O cara. Sargento, né? É o cara que resolve tudo, né? Mas, na verdade, isso é uma grande realidade, né? O sargento, ele tem uma peça muito fundamental, né? Além de ser aquele elo de ligação, ele está lidando com aquele problema muito próximo, né? E no teu caso da rua, aquele dia a dia do trabalho policial. E aí você descambou para a formação. Né? E como é que foi isso? Realizei o grande sonho, que é estar trabalhando na área de ensino da Polícia Militar. Então, hoje eu me considero um policial militar professor. Por vezes, professor policial militar. Então, tenho um grande comprometimento, porque eu sei que aquele ensinamento, aquela orientação, aquele treinamento realizado com suor, ele vai gerar a decisão que vai preservar a integridade física dele, da sociedade, né? De todos os envolvidos numa ação policial, que não é fácil. Interessante. Você ter a oportunidade de contribuir com isso, né, Fábio? Um ano de formação, eu fico muito espantado. Eu sempre tive muita curiosidade desse um ano de formação do policial militar. Comparado às Forças Armadas, quando se forma, por exemplo, um soldado, no máximo 6 meses, né? Hoje, explodindo aí, por exemplo, um soldado fuzileiro naval, ele é formado em 4 meses, se não me engano, né? Então, por exemplo, do policial militar, 1 ano, né? Eu entendo que por ser por 1 ano é pelo grau da responsabilidade e nisso que você falou, né? Nessa tomada de decisão em fração de segundo, né? Eu queria que você falasse dessa formação em si e dessa sua experiência como formação. Então, como é que funciona essa formação lá, você como instrutor, ali o dia a dia? Então, você está recebendo... Eu fiquei 9 anos no curso de formação de soldados, trabalhando com a formação dos civis que entravam e também nos estágios de atualização profissional, que são as reciclagens anuais que todo profissional de segurança deve ser submetido. E ali tem uma gama de matérias que ele precisa ser reciclado, né? Não é? Eu não sabia disso não. Então, por exemplo, tem essa questão da reciclagem ainda? Sim. A gente fala reciclagem, parece que soa meio... Mas é uma oportunidade dele rever, acompanhar novas legislações que diuturnamente ela acaba sendo publicada e atualizada, e aprimorar ainda mais os seus conhecimentos técnicos e operacionais. Então, obrigatoriamente, uma vez por ano, ele precisa de estar reciclando, né? Buscando novos conhecimentos. Esses primeiros 6 meses lá do policial que está já começando, como é que funciona? Esse primeiros 6 meses de formação, porque você falou que são 2 etapas, né? Primeiro 6 meses e outro segundo 6 meses, que é uma questão muito mais
tática, né? Vamos dizer isso. Mas como é que é esses primeiros 6 meses? Esses primeiros 6 meses, ele vai ser inserido numa rotina militar. Ele vai entender onde é que ele está, qual a história de uma instituição que completará em breve 200 anos de existência. Exatamente. De excepcionais serviços prestados para a comunidade paulista. Ele precisa entender que aquela decisão dele, na ponta da linha, reflete uma instituição com, hoje, quase 85 mil homens exercendo a função em todos os municípios do estado. Então ele precisa ter conhecimento disso. E aí ele vai ter aula de ordem unida, vai ter aula mais de legislação, para ele entender o que está previsto nos direitos humanos, no Código Penal, Código de Trânsito. Então, é um arcabouço de normas ali que nós mergulhamos aquele aluno para que ele comece a identificar a proporção da sua função pública para a sociedade. E, por exemplo, cada matéria dessa tem uma avaliação, né? Aproximadamente, eu não vou saber agora de cabeça, não vou lembrar, mas são mais de 40 matérias no módulo básico. Módulo básico, isso é os primeiros 6 meses. Primeiros 6 meses. E todas elas vão gerar uma nota. E no fim dela, na meritocracia, aquele que se dedicou e conseguiu o melhor resultado, ele vai ter a possibilidade de estar num lugar melhor, escolher um ambiente melhor, né? Mais próximo de casa e tudo mais. Então, ele tem essas 40 matérias aproximadamente. E aí o módulo específico começa também com uma gama de matérias. Só que aí voltadas mais para colocar em prática aquele conhecimento adquirido no módulo básico. É importante que você frisar que esse 1 ano integral, praticamente ele equivale a 4 anos de uma faculdade em carga horária. Então, o profissional de segurança, este profissional que desempenha a função patrulhando a sua rua, ele tem muito conhecimento, muita bagagem técnica, intelectual, né? Procedimental, porque o curso é bastante maçante, bastante profundo em todas as questões que afligem a sociedade. Não chega a ser um curso internado não, né? Mas é semi-internado. Como é que funciona a rotina do curso em si? Somente aqueles que não têm a possibilidade de ter um local para pernoitar. Deve ter muita gente que vem de outro estado, né? Aqui em Sorocaba, vou citar o exemplo. Eu já recebi alunos ali de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, muitos do Rio de Janeiro vêm fazer curso aqui, de Rondônia, do Maranhão, Rio Grande do Norte, do Sul. Então, estes jovens, eles têm a possibilidade de ficarem alojados. Agora, aquele que está fazendo o curso e mora e reside próximo, no fim do expediente escolar, no fim do dia, se não estiver escalado na guarda, nenhuma outra missão, né, que a gente fala, dentro do ambiente militar, ele está liberado para ir para casa. E aí ele volta no outro dia. Interessante. Júlia, uma coisa que me chama muita atenção, eu sempre estou pesquisando as coisas, né? Por exemplo, o último concurso de aprendiz de marinheiro era um concurso das Forças Armadas, da Marinha do Brasil, que há uns anos atrás era muito disputado, tinha lá para os quase 20 mil, 30 mil candidatos, e nos últimos anos tem decaído muito. Se não me engano, agora, no último ano, só tivemos 8 mil inscritos, que já é muito pouco para um concurso que já teve aquele seu momento de auge, né? Mas eu percebo que na Polícia Militar, isso não estou falando do Rio de Janeiro, não, mas na Polícia Militar de São Paulo ainda é muito procurado, não é? Você tem uma estimativa, por exemplo, ano passado, quantas vagas foram, mais ou menos? Não, quantos inscritos? Porque esse concurso que ainda está aí para serem inscritos, mas eu acredito que vai passar de 50 mil. Entendeu? É espantoso ainda que apesar do sacrifício que eu vejo que é o trabalho policial, né, no Brasil, ainda se tem muita procura, né? E você acha que isso é por quê? Porque será que o trabalho policial ainda tem muita gente que valoriza, que gosta mesmo da coisa, que vê ali a instituição realmente, acredita nos valores da instituição? Porque eu creio que o cara que está ali, entra
para a Polícia Militar, eu acho que ele tem essa percepção da importância da instituição. Será que eu estou errado? Eu não tenho dúvida. Até porque, eu nem complementei, mas eu não trabalho mais no curso de formação de soldados. Hoje eu trabalho nas ruas. E nas ruas a gente tem contato com a comunidade. A gente verifica como que atrai os jovens para entender como que funciona, que o sonho é ser um policial militar, porque ele é um herói da sociedade, né? Porque ele está ali patrulhando, cuidando da vida de pessoas que ele não conhece, que ele nem sabe quem que é, mas ele está ali dando a sua vida em todo momento por pessoas que ele não conhece. Então são heróis. Então o primeiro que chama, a primeira situação que chama a atenção do jovem é pela missão, Fábio. Então é um sacerdócio. Não, é um sacerdócio, não, sem dúvida. Não. E indiretamente, nós recebemos um soldo. Então esse valor eu acredito que está até melhor em questão de valores do que as Forças Armadas. Sim. E isso também, de alguma forma, atrai. Mas eu falo assim, você não pode colocar como primeiro plano o soldo, senão você vai sofrer. Você tem que colocar como primeiro plano, eu quero ser um servidor público. Servidor público é a doação irrestrita da sua vida em prol da comunidade. E indiretamente eu receberei um valor, né, para eu ter uma vida digna com a minha família. Então, a gente verifica que a Polícia Militar sempre teve muita procura, inclusive militares das Forças Armadas, vindo para a Polícia Militar, por conta de plano de carreira, né, a possibilidade de ter concursos rotineiramente para prestar. Não tem um intervalo tão grande do concurso de sargento para o outro. Todos os anos tem concurso para a Academia do Barro Branco. Então, todos os anos. Eu posso estar preparando constantemente. Uma hora, concurso público é uma fila. Saiu aqueles que foram aprovados, se você continuar na fila, você vai ser o próximo. Então, isso atrai muitos jovens. Inclusive, nós temos aí, hoje, centenas aí de jovens se preparando para esse concurso que vai ser realizado agora no fim de novembro. E tantos outros servidores públicos comprometidos, preparados. Quando nós falamos preparados, mas, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir desempenhar essa função? A instituição é altamente capacitada para preparar os profissionais para desempenhar as funções na atividade operacional. Então você vai ter toda a segurança, todo o equipamento necessário, todo o suporte necessário para você desempenhar e tomar aquela decisão e contribuir com a segurança daquela região onde você desempenha a função. Bacana. Pessoal, olha só, estou aqui com o Subtenente Juliano, estamos ao vivo aqui no estúdio da Rádio Hipercidade. Quero pedir para você curtir, compartilhar, fazer seu comentário. Nós temos aqui o comentário do Fábio Prato, que está dando aqui. Boa noite, Fábio Castilho. Juliano é um ser humano exemplar, um grande profissional. É um grande privilégio ter ele como nosso instrutor de tiro. Bacana. Opa. Jonathan Fernandes também dizendo aqui, excelente explicação. Parabéns pelo profissionalismo. Isso é muito bom, a sua participação conosco. Dá um recado aqui rapidamente para você, que além do podcast que eu apresento, nós temos outros podcasts aqui no estúdio da Rádio Hipercidade. O História que Educo com a Kelly Camargo. A senhora Kelly Camargo é uma pessoa fabulosa, não é? E ela é casada com um camarada, né? Um camarada, boa noite, Fabinho, tudo bem? Fabinho tá aqui do lado, esse camarada, de vez em quando, ele tá hoje com um penteado bacana aqui, né? Que eu gosto desses penteados dele, e olha que ele tem um ciúme com esse penteado, dá vontade de dar uma embaraçada, mas se eu der uma embaraçada, ele vai se aborrecer comigo, vou me expulsar daqui. Mas olha só, temos aqui História que Educa, Kelly Camargo, e também os Giga Saberes com o professor Leandro Meira. Então, Rádio Hipercidade não para, nossa programação está aí toda semana, você tem algo novo, algo especial, e a gente está aqui sempre trazendo gente muito interessante para estar aqui conosco. Também vai ter o Mega Feirão do Comércio de Iperó aqui na nossa cidade, promovida pela Associação de Comércio e Indústria de Iperó. Tá? Vai ser no dia 10 e 11 de outubro, a partir das 17 horas, no Complexo Elisa. Tá? É o terceiro ano desse evento, vai ser bacana demais.
vai ter bastante promoção, Pix, cartão de crédito, então vem aqui para você gastar o seu dinheiro. É importante a nossa população participar desse evento dos comerciantes da nossa cidade. E também fica o convite para você de fora, que quer vir aqui conhecer a nossa cidade de Iperó, para você vir aqui participar, tá bom? Nós temos uma cidade culturalmente bastante diversificada. Aqui nós temos rodeio, nós temos rock, nós temos Natal também. Tá chegando agora o final do ano, não é isso, Fabinho? Então vamos ter Natal aqui em Iperó também. Vem aqui conhecer a nossa cidade. E convidar você também, empresário, tá? Se você quiser vir investir aqui na nossa cidade, estamos de porta aberta para também te receber. Também temos balonismo, temos a Floresta Nacional de Ipanema, coisa muito boa para você vir aqui curtir e conhecer a nossa cidade de Iperó. Juliano, deixa eu lá, vamos dar uma rodada aqui no nosso bate-papo aqui e vamos falar um pouquinho sobre violência no Brasil, rapaz. Olha, eu tenho uma percepção, né, muito básica hoje da violência no Brasil, tá? E eu acho uma covardia muito grande o que fazem com o policial militar. Por quê? E eu vou explicar isso para as pessoas que estão ouvindo aqui, tá? Hoje, no meu ponto de vista, podem discordar de mim, mas o policial militar, ele está hoje na linha de frente na questão da violência urbana. Parece que, no meu ponto de vista, jogar a responsabilidade para esse policial militar. Então, eu acho muito injusto, cara. Você pega um garoto, não é? Um jovem tenente, um jovem soldado, tá lá por mérito, conquistou, e aí você joga esse camarada na rua e joga essa bomba, que é a violência pública hoje no Brasil, nos peitos desse jovem, entendeu? E aí vai o que você falou, né? A formação, né? Uma formação robusta, né? Porque é a fração de segundo ali que ele tem para pensar, né? Eu acho, né, é muito pouco. E isso me preocupa muito, sabe? De jogar essa responsabilidade, né? E aí eu culpo, né? Eu culpo os políticos, né? Que eu acho que são os grandes responsáveis, né? Que poderiam mudar muito essa realidade. Mas eu dei essa introdução, né? Para a gente entrar um pouquinho nessa questão de um policial da ativa e como ele vê essa questão hoje da violência pública no nosso país. Fábio, é bem crítica, mas essa responsabilidade que nos é incumbida, nós precisamos exercer no nível mais alto do profissionalismo. O que a sociedade sente e o militar sente? Os problemas relacionados com o sistema de justiça criminal. E aqui eu vou contar até uma ocorrência que ilustra bem e vai reforçar esse nosso bate-papo. Então, nós queremos uma sociedade mais justa, todos nós. Eu sou policial militar, mas na minha folga eu sou cidadão. Cidadão, esposo, pai. Ser humano, né? Ser humano. Eu participo da comunidade, tenho as minhas ações sociais, eu estou engajado, né? Mas o que nós sentimos? Que a impunidade tem gerado essa insegurança social. Só para reforçar bem, me permita uns minutinhos. Determinado jovem, ele estava envolvido com a prática de crimes rotineiramente. Isso eu não estou falando do Brasilândia, não estou falando da favela da Rocinha, estou falando aqui, ó, Sorocaba e região. Envolvido com crime rotineiramente. E ele praticava roubo de motocicletas. E em algumas oportunidades ele foi surpreendido na prática de outros delitos. Ele foi conduzido para a delegacia em flagrante. Por tráfico, por receptação, por roubo. Então, a Polícia Militar fez o trabalho. Realizou a prisão e conduziu para a unidade de polícia judiciária. Porém, existe uma proteção na legislação porque ele era um jovem. Exatamente. Existe uma proteção por conta dele ser um jovem. Pois bem, em determinado dia, isso tem, eu acredito que 1 ano e pouco, ele estava vendendo droga, mas ele decidiu praticar um roubo.
decidiu praticar um roubo, com droga na cabeça e tudo mais. Com um revólver calibre 32, ele anunciou o roubo a duas pessoas que estavam dentro de um veículo. Estas duas pessoas fizeram o que não é aconselhado por ninguém. Mas, quando é subtraído o seu bem, não é o seu veículo que está aqui na frente. É o tempo que você levou para adquirir esse imóvel. É o tempo que você levou para comprar o celular de seu sonho. Não é um simples objeto. E eles tomaram a decisão e acabaram resistindo à ação delituosa. Ele efetuou 2 disparos. Um atingiu o peito do motorista, que morreu no local. E o outro disparo atingiu o peito do passageiro, que morreu no dia seguinte. Que tragédia, hein? Eu tinha abordado esse rapaz algumas semanas antes. Só que pesquisa criminal, fiscalização, não estava com nada em cima, né? Não tinha o que fazer, foi liberado. E quando eu fiquei sabendo, e isso reforça muito, dá pra gente enxergar de forma macro, ora, mas como é que ele estava em liberdade? A culpa é da Polícia Militar porque não abordou? Não, ele era abordado rotineiramente. Não, mas a culpa é da Polícia Militar porque não prendeu? Não, ele foi preso pela prática de alguns crimes. Só que existe um protecionismo da legislação e um rol de benefícios que as vítimas não têm no nosso país. E aí, pelos problemas de legislação, de um sistema de justiça criminal que precisa ser revisto, 2 famílias choram até hoje. Juliano, olha só. Então, assim, a impunidade, ela mexe com toda a sociedade. Juliano, agora você... Aí vai para essa questão do trabalho policial. Como é que você... essa questão de você prender e soltar, e você vendo... Você prende, o policial prende, aí é solto, prende e solto. E aí chega uma notícia dessa para você. Putz, um foi a óbito, o outro foi a óbito. Fiquei mal. Como é que é a cabeça do polícia, cara? Isso Fiquei mal no dia. Porque a gente fica impotente. Tudo que era para ser feito, nós fizemos. Caramba, Juliano, e para começar de novo, cara, por exemplo, cara, por isso que eu tenho que valorizar o trabalho do policial. Não tô falando isso aqui na tua frente, não. Não. Eu sempre teve essa postura. Porque para você começar de novo, você recebe uma notícia dessa, né? Eu acho que ia mexer muito com a minha cabeça. Por isso que o tempo, a formação, prepara vocês para isso. Inteligência espiritual e emocional. Cara, porque, olha, para você começar no dia seguinte, meter aquela farda, ir pra rua, e você saber que isso pode acontecer de novo, cara. Cara, como é que é a cabeça? Como é que fica a cabeça do policial, cara? Olha só, Fábio, eu trouxe alguns números, é importante para reforçar o tamanho do trabalho dessa instituição fantástica. Foram mais de 4.500 armas apreendidas de janeiro até agosto do corrente ano. 14 milhões de chamadas, 190. Praticamente um terço da população do estado de São Paulo, em algum momento, ligou solicitando apoio da Polícia Militar. 36 mil veículos recuperados. Isso porque nós não finalizamos o ano ainda. 109 toneladas de drogas apreendidas. E por fim, para responder o que você me perguntou, mais de 87 mil pessoas presas. No patrulhamento, na abordagem, na fiscalização. Porém, 40% serão liberados na audiência de custódia. Né? Então ele vai, em menos de 24 horas, ser ouvido e muitas vezes a estatística está aqui, ó, comprova, 40% são liberados na audiência de custódia. Vou fazer um paralelo aqui. Criminoso que está à margem da sociedade, que decidiu não trabalhar, não estudar, não ser um cidadão do bem. Como que ele é visto pelo Estado? Audiência de custódia, progressão de regime, auxílio reclusão, visita íntima,
indulto, graça, anistia, saída temporária, remissão de pena. Brincando, em alguns segundos eu falei mais de 10 benefícios. Mais de 10 benefícios. E a vítima? Fala para mim como é que o Estado, qual que é o suporte que ele dá para a vítima? E assim, Juliano, vou te fazer outra pergunta. Qual é a solução para isso? Eu entendo, como eu falei agora há pouco sobre o sistema de justiça criminal brasileiro, que é um conjunto de instituições, desde a prevenção, repressão imediata, indiciamento, processo, julgamento, condenação e cumprimento da pena. Então, desde o momento que aconteceu o crime até o cumprimento no estabelecimento prisional, nós temos várias instituições que pertencem a esse sistema de justiça. Porém, o que nós precisamos da participação efetiva para que a polícia, as forças de segurança, polícia militar, polícia municipal, Ministério Público, sistema prisional, é preciso que a população esteja lubrificando essa engrenagem, participando efetivamente dessa engrenagem. De que forma? De que forma, Fábio? Eu quero a punição judicial. Todo cidadão quer a punição judicial. Não quer? Esse cidadão ele precisa ser punido. Ele não pode estar circulando. O judiciário está muito benevolente. E quando eu falo judiciário aqui, eu estou falando que eles cumprem uma legislação que está em vigor. Exatamente. Que aí os políticos estão lá para debater e verificar o que precisa ser feito para melhorar essas condições. Mas eu quero a punição judicial. Mas eu só terei quando eu voltar a punir moralmente as condutas na minha rua, na minha família, na comunidade. Então, se eu não voltar a punir moralmente o político que é corrupto, se eu não voltar a punir moralmente aquele jovem que está usando droga na esquina de casa, se eu não voltar a punir moralmente até um parente, o filho, que está desviando a sua conduta, não há o que se esperar de mudança do sistema judicial. Porque nós temos uma mesma faixa etária, de uma época que não se compactuava com nada de ilícito. Não, pessoal, eu falo. Por quê? Já tinha punição moral. Opa, punição moral. Que é certo, que é errado, e pronto, acabou. É água e óleo. Já tinha, a gente então, sabe disso. A esperança é que nós possamos conscientizar cada vez mais a população e deles enxergarem que eles fazem parte desse sistema. Não adianta só esperar do sistema. Eu preciso ser parte disso. Como? Fazendo o que você está fazendo aqui. Esclarecendo, fiscalizando, com respeito, mas pontuando diante da sua experiência de vida o que você acha certo e o que você acha errado. Exatamente. Não, mas isso não tem nada a ver comigo. Tem sim. Tem sim. Eu pertenço à comunidade, eu preciso fazer a minha parte. Então, a punição moral é o primeiro passo para que esse sistema, e aí o militar na ponta da linha vai ter mais suporte para trabalhar, mais apoio para trabalhar. Porque não pode ficar só isolado. Crítica de todo lado. A própria comunidade muitas vezes critica também a ação. E ele está fazendo ali o que está previsto em lei. Ele está cumprindo o que está previsto no ordenamento jurídico. Um ponto que me preocupa muito, das minhas pesquisas que eu fiz, essa questão da saúde mental do policial militar. Isso é preocupante. Eu vi alguns dados, algumas estatísticas, e eu fiquei espantado com isso, A gente está agora, por exemplo, pessoal, no Setembro Amarelo, que está terminando. Eu sou um grande propagador do Setembro Amarelo. Eu mesmo, nas minhas redes sociais, quando entro no Setembro Amarelo, eu faço uma série de observações nesse sentido, que é prevenção contra o suicídio, E eu, infelizmente, cabe aqui uma crítica, A gente está perdendo um pouco
essa questão de ser mais participativo, né? E eu vejo até mesmo nas redes sociais a pouca participação. Já vi anos atrás mais participação da população nesse sentido, para a gente debater essa questão do suicídio, né? E assim, Juliano, eu fiquei espantado, rapaz, desse problema na Polícia Militar de todo o Brasil, rapaz. Essa questão da questão emocional, né, e psicológica do policial, né? A gente teve casos recentes aí de surto de policial, coisa assim muito séria, né? E eu queria que você, na sua experiência, né, como já na sua posição como subtenente, a sua experiência de tempo de polícia militar, na sua experiência como formador, né, dentro da própria polícia militar, como também formador de opinião, né, entre seus pares, eu queria a gente debatesse um pouco desse problema, né, da questão hoje da saúde mental do policial, né? Como é que está isso hoje dentro da polícia militar, né? Há uma preocupação no comando nesse sentido? Se há preocupação do comando nesse sentido, quais ações que estão sendo feitas, ou se já fazem essas ações, para a gente passar para a população? Como a gente estava batendo um papo aqui antes, né? A gente vê aquele policial fardado na rua, lá em pé e tal. Porra, o nego olha aquilo dali, mas o nego esquece que aquilo dali é um ser humano. Ali é uma pessoa, cara, que tá ali, paga suas contas, tem mulher, tem filho, às vezes tá com um filho doente, tá com a mulher doente, tá com milhões de problemas pensando ali na cabeça, mas ele tem que estar ali fardado todo dia, né, cumprindo o seu plantão e zero de emoção, né? Vamos dizer assim, né? Mas como é que tá isso hoje na Polícia Militar, dessa questão da saúde mental do policial? Fábio, o policial militar, ele é o cidadão que veio da comunidade para ser preparado para desempenhar a função. Então, ele não é máquina, né? Ele é um cidadão como outro qualquer. E ele é submetido a uma pressão muito grande de todas as áreas. Exatamente. Né? Tanto então, do próprio da instituição como da sociedade. Exato. O que se busca é esse equilíbrio, né? Através dos comandantes, né? Através dos gestores, e a própria instituição, ela dá o suporte. Ela tem um núcleo de atendimento psicológico. Quando é identificado qualquer possibilidade de estar ali e ele desequilibrado, e aí vem a função do comandante direto, que é do graduado, do sargento, ele vai encaminhar então esse militar para o suporte necessário. Então, eu falo assim que nós somos gestores de pessoas. Então, a primeira coisa que eu quero saber, quando eu inicio cada turno de serviço, não é qual é a ordem de serviço que eu tenho para cumprir, qual é a missão específica da instituição, que é extremamente importante, nós trabalhamos para isso, mas eu quero saber como é que você está. Como é que foi a sua folga, como que está a sua família, se você está precisando de algo, né? Então, a gente tem esse tato de estar trabalhando preocupado sempre com o ser humano que está atrás da farda. Então, e a instituição ela tem mecanismos de suporte para os militares que muitas vezes em algumas determinadas situações não conseguem controlar, né? Controlar aí essa pressão que eles sofrem. Isso é um problema sério, né? Como eu falei para você, eu pesquisei alguns dados e o caso de suicídio é muito sério e a instituição, realmente é importante falar aqui que a instituição, ela faz o trabalho dela, mas não somente a instituição, né? A gente tem que entender, né, que como sociedade, né, e a gente precisa debater isso aqui, né, que o policial que está ali cumprindo as suas obrigações, o cara não é máquina, entendeu? Foi o que a gente falou aqui, a pressão é muito grande, né? Tem a pressão da própria carreira em si, que a carreira militar é uma pressão constante, não tem jeito, né? Isso aí já faz parte, a partir do momento que tu já entra, já fica sabendo disso. Olha, isso aqui seus 30 e poucos anos vai ser assim, não vai ter momento bom. Mas tem essa pressão social, né? E a gente tem que debater isso na sociedade hoje, dessa questão, cara. Olha, o que tá ali não é somente uma máquina, né, cara? É um ser humano, né? E isso que falha, né? No meu ponto de vista, tá, Júlio? Isso falha muito, né?
Porque a partir do momento, cara, quando acontece qualquer coisa, cara, as pedras vêm logo do quanto é lado, cara. E eu fico imaginando a cabeça do policial quando vem toda essa crítica, né? Como é que é isso? E o cara? inverso não é na mesma proporção. E o inverso não é na mesma proporção. Eu acabei de falar dos números. Entendeu? Acabei de falar dos números aqui, de uma produtividade, de um nível de profissionalismo gigantesco. Mas é explorado na mesma proporção? Erros acontecem. Em um universo de 85 mil profissionais, erros eventualmente podem acontecer. E existem mecanismos de fiscalização e controle interno para verificar a eventual responsabilidade desse agente. E as ações positivas? Será que a imprensa ela acaba compartilhando, enaltecendo na mesma proporção? É Aí verdade. fica a pergunta. Porque, por exemplo, a gente estava falando aqui esses dados que você trouxe, que é muito importante a gente falar, mas, por exemplo, né, você falou das milhares de ocorrências que acontecem no dia a dia, da rotina diária ali, né? E são diversas mesmo, né? Sim. Até mesmo você já tem cenas aí mostrando na televisão, um policial parando no meio da rua, salvando a vida de um bebê que estava engasgado, né? Então a polícia militar, ela tem de tudo quanto é tipo de coisa. Mulher grávida nascendo dentro da própria viatura da polícia militar, né? Ele aprende no curso de formação. É o princípio universal da ação policial. É. Desde uma simples orientação até a necessidade de um confronto armado, ele vai ter que estar preparado. É uma loucura, rapaz. A gente precisa, rapaz, é o que eu falo, né? Eu ainda sustento isso, eu falo isso aqui diante de todos aqui. Eu tenho convicção que o policial militar hoje, de todo o Brasil, carrega nas costas o problema da segurança pública. Parece que jogaram no peito do cara, entendeu? Olha, você resolve aí, entendeu? Aquele dia a dia, né, de você estar ali na ocorrência e você vê se solta, prende. Caramba, eu acho isso uma pressão muito grande, cara. Tem que estar com a cabeça muito bem preparada para isso, cara. E agora eu queria falar um pouquinho, acabou que isso passou aqui, né? Da parte das especializadas, né? Por exemplo, você falou do tático, né? Ah, sim. Tático, como é que funciona isso daí? BAEP. BAEP. Tem as ações do BAEP, né? O que faz o BAEP? BAEP é um batalhão de ações especiais que ele está nos núcleos descentralizados, nos grandes comandos do interior e também em alguns da capital, para dar suporte principalmente para as ocorrências de grande vulto, que é as ações aí do novo cangaço. Então, se eu tenho lá um município, eu tenho uma ação de extrema violência de uma facção criminosa, como é que eu vou dar o suporte para aqueles policiais que estão de serviço e para aquela comunidade? Entendi. Eu não consigo com duas viaturas, eu não vou conseguir com 3 equipes de força tática, mas eu vou conseguir com um batalhão que é sediado aqui em Sorocaba para dar o suporte para essas ações ultraviolentas. Tá, aí vamos lá, é o tático, né? Isso, e força tática é uma modalidade de policiamento que é o suporte imediato das unidades de serviço. As unidades de serviço são as viaturas que patrulham rotineiramente as ruas, centralizados no batalhão. Certo. Então, nós temos uma unidade de força tática com a sede no 40 BPMI, que é Votorantim, que cobre 9 municípios, e esta unidade de força tática ela dá o suporte quando necessário. Então, a viatura de Peró necessitou de um apoio imediato, ela vai solicitar, e aí aquelas equipes de força tática virão até aqui para dar esse apoio com mais homens, equipamento e mais treinamento. Certo, aí vai. Quais são os outros? Aí as outras unidades, que é mais em São Paulo, né? Primeiro de choque é a rota. Choque, certo. Então aí eu vou ter o segundo de choque, terceiro de choque, quarto de choque é o COI, comando de operações especiais, né? Mas aí essas modalidades, essas unidades, é o policial que tem que despertar o interesse de servir. Não é concurso interno, não é nada. Ó, eu tenho interesse de estar trabalhando no COI. Certo. Unidade
de muita especialização. E aí ele vai ser submetido a um teste físico, e ele passou no classificatório no teste físico, ele começa o curso, um curso específico. Uma vez formado, aí ele vai ser transferido para trabalhar naquela unidade. O COI é o que mesmo? É o Comando de Operações Especiais. Especiais. Esse COI aqui, ele equivale ao BOP do Rio? Porque tem o comando tem as operações especiais do Rio de Janeiro. Eu acredito que se for fazer um paralelo, não que necessariamente se enquadre perfeitamente, mas o BOP lá seria o primeiro de choque, a rota. Ah, seria a rota. É. Ah, tá. Essa que é Guardar as devidas proporções, né? eu digo que é a rota, então, nossas Sim. operações especiais é a rota, então. Sim. Aí no estado de São Paulo, né? E para entrar na rota é mesmo processo, né? Ao longo da carreira, né? O perfil correto. Exato. Então o militar que está trabalhando aqui em Peró, ele tem a intenção de trabalhar no primeiro de choque, lá na rota. Ele vai entrar numa relação de militares com interesse e no devido tempo ele vai ser submetido a uma entrevista e vai ser solicitada a sua apresentação para o início de um estágio. E no estágio vai verificar todo o seu conhecimento técnico, intelectual, procedimental. E aí, se ele tiver a possibilidade, né, de concluir aquele estágio, aí ele vai começar a servir naquela unidade. Mas é tudo de acordo com o perfil, né? Ah, tá. E a rodoviária é outro especializado? Também, especializado. Outro especializado, né? É do mesmo processo, né? De perfil, para o cara Exato. entrar Ele vai entrar na relação de transferência e ele pode, então, o que é interessante, Fábio, olha que bacana. Você pode trabalhar os 35 anos na Polícia Militar e eu posso, a cada 5 anos, mudar de modalidade. Isso agora eu quero te fazer já essa pergunta. Olha Você que pode bacana. fazer esse rodízio aí, né? Eu me formei e estou trabalhando na atividade de infantaria, na viatura, patrulhando aquele setor. Depois de 5 anos, eu quero experimentar como que é trabalhar em uma rodovia. Vou pedir transferência para o rodoviário. Depois do rodoviário, 5 anos, você pede transferência, aguarda a sua movimentação e eu vou ter experiência de trabalhar no policiamento ambiental. Depois de 5 anos, vou voltar para a infantaria e vou ser submetido a estágio na Força Tática. Trabalhando na Força Tática e assim eu consigo trabalhar nas diversas modalidades de policiamento ao longo de uma carreira. E não necessariamente eu vou ficar meus 35 anos no bombeiro. Eu posso entrar no bombeiro, fazer o curso, depois de alguns anos, não, quero ir para a infantaria. E assim vice-versa. Bacana. É isso, muito flexível. É flexível, né? Isso também é uma motivação na Nossa, carreira do cara, né? Pô, demais. O policial tá ali e tal, se sente mais motivado. Não, chega aqui, eu quero ir para uma outra situação. E olha isso é bacana aqui, demais. Fábio, acrescentando, é muito importante para o jovem aqui de Peró, esse concurso que está aberto até o dia 23 de outubro, as inscrições, só entrar no site da VUNESP, são 2.200 vagas, porque cada cidade precisa ter o seu policial, aquele que é da cidade. Bacana. Porque às vezes eu tenho um policial que ele trabalha na cidade, mas ele reside em outra. E é importante a gente incentivar cada vez mais os militares daquele município prestar o concurso para ele voltar depois e servir ali naquela comunidade que ele conhece tão bem. Que ele cresceu, que ele sabe a peculiaridade de cada bairro, de cada região, né? Então, é importante essa oportunidade aqui com a audiência de vocês, incentivar o jovem de Peró que deseja ser um servidor público, trabalhar para contribuir com a cidade, preste o concurso. Não demora muito, você vai conseguir já estar aqui trabalhando efetivamente, aqui no pelotão de Peró, e contribuindo com a comunidade, com aquele sentimento de pertencimento que vai além dos demais, porque você é daqui, você é um cidadão de Peró. Então isso é importante a gente incentivar os jovens nesse sentido. Bacana, pessoal. Estamos aqui com o subtenente Juliano, militar da Polícia Militar de São Paulo, né? Com 23 anos de carreira, não é isso? Muito orgulho. Muito orgulho. Tá? E estamos aqui nesse podcast maravilhoso que vai estar disponível aí nas redes sociais. Tá bom, pessoal? Dá agora uns recados rapidamente, só para a gente lembrar. Nós temos
o Mega Feirão do Comércio de Iperó, que vai ser no dia 10 e 11 de outubro, a partir das 17 horas, no Complexo Elisa, tá? Estamos no nosso 3º ano do Mega Feirão de Comércio de Iperó, é importante você participar. Também nós temos os podcasts aqui na Hipercidade, Histórias que Educam com Kelly Camargo, um Giga Saberes com o professor Leandro. Então, ou seja, nós temos eventos aqui, podcasts, toda semana na Rádio Hipercidade. Bom, Tenente, agora, né, a gente tem o nosso momento final, né, onde eu dou oportunidade para os nossos entrevistados se expressar e abrir o seu coração, tá bom? Você pode mandar o recado para sua... Você é casado? Casado. Quantos filhos você tem? 2. 2? Qual é o nome deles? João e Isabela. João e Isabela, grande abraço para você. E o nome da esposa? Ana Costa, policial militar também. Ana Costa? Major da Polícia Militar. Major... Bom, agora eu vou chamá-la de chefe, né? Chefe, boa noite para a senhora, tá? Obrigado também, grande marido que tem aqui. Então, um grande abraço da Rádio Hipercidade para a senhora. E manda sua mensagem aí, seu recado, abra o seu coração, fique à vontade. Agradeço demais pela oportunidade. Eu sei que vocês sentiram muito aqui na região. Eu sou frequentador do Morro Ipanema e saber que vocês passaram por esse momento tão difícil, mas juntos vocês vão vencer e nós vamos vencer, porque é um patrimônio do nosso país, a Floresta de Ipanema. Estou muito feliz de estar aqui. Espero ter a oportunidade de um dia voltar para abordar outros assuntos também. Com certeza. Com o maior prazer. E fica aqui o recado para você, jovem. Então, muitas vezes eu estou na zona de conforto, né, Fábio? A zona de conforto é onde os sonhos morrem. É verdade. Então, saia da zona de conforto e busque fazer o que o seu coração tem desejo, o que queima no seu coração. Quero ser um policial militar? Se prepare adequadamente e seja um servidor público nessa gloriosa instituição que logo completará 200 anos. Temos também, eu quero ser servidor na Guarda Civil Municipal. Nós temos vários concursos abertos. Só depende de você. Eu agradeço demais, que Deus abençoe cada um de vocês. Levo esse abraço fraternal de Iperó para os policiais militares do meu batalhão, porque a recepção foi muito bacana. Fui surpreendido em saber que o meu companheiro aqui que está batendo papo comigo também é das Forças Armadas. Que gostoso, né? Ótimo, primeira vez, já participei de vários podcasts, mas é a primeira vez que eu converso com um militar. E a experiência foi muito boa. Legal demais. Então, legal espero estar em outra oportunidade aqui com vocês também. Que Deus abençoe. Legal. Pessoal, isso aqui é a Rádio Hipercidade, isso aqui é os nossos podcasts, a gente traz pessoas interessantes para acrescentar muita coisa para você. Só para dar uma reforçada, as inscrições vão terminar para o concurso da Polícia Militar no dia 23 de outubro, não é isso? Exato. 23 de outubro termina a inscrição, está aberto ainda, então você vai lá no site da Funvesp, se não me engano, faz a sua inscrição lá. VUNESP. Faz a sua inscrição lá, que ainda dá tempo, tá? Hoje ainda estamos no dia 29 de setembro, tá tranquilo, você pode fazer sua inscrição. Então, pessoal, é isso aí, tá bom? Oportunidades estão acontecendo, então é só você correr atrás, faz a sua inscrição, começa a estudar, entendeu? Que você vai conseguir conquistar o seu sonho. E eu creio muito nisso, tá? Pelo mérito, porque nós acreditamos na meritocracia. Sempre. A meritocracia, sempre. E eu tenho certeza que você vai conseguir. Tem mais algum recado aí, Fábio? Boa noite, Fábio. Boa noite aqui ao subtenente Juliano. Agradecer a presença do senhor aqui essa noite no estúdio da rádio. E seja sempre bem-vindo, tá? Sempre que quiser estar aqui para esclarecer, para falar novidade, só conectar a gente que estamos aqui, ok? Muito obrigado. Também quero agradecer a agência ARC, que é aqui no nome da pessoa da Nicole, que está aqui no estúdio. Vocês estão vendo esses stories, esse trabalho de videomaker, então é a agência ARC, que é a parceira nossa aqui na Rádio Hipercidade. Então, se precisar de serviços de videomaker, de fotografia, é só falar com a Nicole, certo, Fábio? Isso. Nicole, qual é o meu teu Instagram? @agência ARC. Olha só, o Instagram,
Tá? Da Nicole é @agência aqui. E tem o meu pessoal também, que eu também uso como profissional, que é @nicole.mendonca0. Eu não vou conseguir falar esse nome. Mendonca, é porque assim se cedilha. Deu pra ouvir aí, pessoal? Deu pra ouvir aí o pessoal? Fala aqui. Olá, boa noite. O meu @, eu sou social media e faço fotografias também para negócios aqui no comercial de Iperó, apoio super o comércio de Iperó, estou aberta aí a estar atendendo vocês. E o meu @ da agência é @agenciaarc e o meu pessoal é @nicole.mendonca0. Beleza, pessoal? Rádio Hipercidade, tá o tempo todo com você. Estamos aqui em Iperó. Esse podcast já vai ficar disponível para você. Curte, compartilha, é isso que nós pedimos para você, tá bom? A sua participação é muito importante para todos nós. Quero dar uma boa noite para todos, muito obrigado e um grande abraço.